Incêndios devastadores assolam Los Angeles ano após ano, transformando vastas paisagens em cinzas e deixando um rastro de destruição inimaginável. Mas e se essas chamas forem mais do que tragédias naturais? E se, escondido entre o crepitar do fogo e a fumaça que cobre os céus, existir uma mensagem oculta, prevista há milênios? Em passagens antigas, a Bíblia fala de sinais e desastres que serviriam como avisos divinos, alertas para um mundo que se distanciou de sua essência espiritual. Hoje, vamos desvendar juntos o mistério que une esses eventos à profecia, questionando o que Deus estaria tentando nos dizer. Fique comigo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. Os incêndios em Los Angeles têm se tornado quase uma constante, e os números por trás dessa tragédia são alarmantes. Em 2023, foram mais de 2 milhões de hectares consumidos pelas chamas, com prejuízos financeiros que ultrapassam bilhões de dólares e milhares de famílias forçadas a abandonar tudo. Mas o que realmente alimenta essas chamas? Cientistas apontam para as mudanças climáticas como um fator central, o aumento das temperaturas, os períodos de seca mais intensos e os ventos de Santa Ana, que sopram como um combustível natural, espalhando fogo em questão de minutos. Além disso, há o fator humano, áreas urbanas avançando sobre florestas, infraestruturas mal planejadas e até mesmo descuidos que se transformam em tragédias. Ainda assim, algo nessa história parece não se encaixar. Como pode um evento tão devastador acontecer com tamanha frequência, e por que temos a sensação de que isso é mais do que um desastre ambiental? Talvez a resposta esteja na forma como olhamos para esses eventos, não apenas como resultado de ações humanas, mas como parte de um panorama maior. E é aqui que o mistério começa a ganhar forma. Os antigos textos bíblicos falam de desastres naturais como sinais, alertas de que algo maior está por vir. Será que estamos ignorando essas mensagens? Ou será que, por estarmos tão imersos nas explicações científicas, esquecemos de olhar para o que está além do visível? Os incêndios de Los Angeles podem ser o espelho de uma humanidade que queima, não apenas suas florestas, mas sua própria conexão com o divino. Os incêndios em Los Angeles, com sua fúria incontrolável, parecem ecoar palavras escritas há milhares de anos. A Bíblia, em suas páginas repletas de mistérios, menciona sinais de desastres como uma forma de alerta divino. No livro do Apocalipse, por exemplo, lemos em 8:7 e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra, e a terça parte da terra foi queimada, e a terça parte das árvores foi queimada, e toda a erva verde foi queimada. Essas palavras, que outrora pareciam simbólicas, agora ressoam como descrições perturbadoramente familiares. Mas como interpretar esses textos no contexto atual? Alguns teólogos acreditam que desastres naturais são lembretes de nossa fragilidade e da necessidade de nos voltarmos a Deus. Outros sugerem que eles simbolizam o desequilíbrio que a humanidade cria ao ignorar princípios divinos, como o cuidado com a criação. E o que dizer do fogo? Na Bíblia, o fogo é frequentemente associado à purificação, ao juízo e à presença de Deus. Desde a sarça ardente que não se consumia diante de Moisés, até os relatos do fogo que desce do céu em momentos decisivos, ele carrega um peso espiritual que não podemos ignorar. Será que esses incêndios são reflexos de um juízo iminente? Ou seriam avisos para que voltemos a uma vida de fé e reconexão espiritual? Há também a questão do simbolismo. Los Angeles, uma cidade conhecida por sua influência global na cultura e no entretenimento, pode ser vista como um ícone de excessos e distrações modernas. Alguns estudiosos interpretam os desastres que atingem locais de grande impacto cultural como lembretes de que nenhuma riqueza ou fama é suficiente para proteger-nos do que realmente importa, a nossa relação com Deus. Mas atenção! Isso não é sobre criar medo, e sim sobre gerar reflexão. E se esses eventos fossem uma forma de nos lembrar de que estamos vivendo tempos de decisões?
Queimar florestas pode ser um reflexo literal de algo mais profundo, a chama espiritual que deixamos apagar em um mundo cada vez mais desconectado de sua essência divina. Se os incêndios em Los Angeles são um reflexo das profecias bíblicas, qual seria a mensagem por trás dessas chamas devastadoras? Em toda a Bíblia, os desastres naturais não são apresentados apenas como eventos isolados, mas como parte de um plano maior, uma forma de Deus comunicar algo essencial à humanidade. Talvez o fogo que consome florestas e lares seja um chamado urgente para que despertemos do estado de negligência espiritual em que vivemos. O fogo, além de simbolizar destruição, também é visto como um elemento de purificação. Em Malaquias 3:2-3, lemos: Ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Sentar-se-á como um refinador e purificador de prata. Esse texto nos lembra que, assim como o ouro e a prata são purificados pelo fogo, a humanidade também precisa passar por provações para se livrar das impurezas espirituais e se aproximar de Deus. Será que os incêndios são um reflexo disso, uma purificação simbólica para nos fazer enxergar nossa fragilidade e a urgência de uma reconexão com o Criador? Além disso, esses eventos podem ser um lembrete de nosso papel como guardiões da criação. Em Gênesis 2:15, Deus confiou ao homem o cuidado da terra, mas o que temos feito? Desmatamento desenfreado, negligência ambiental e ambição desmedida têm levado o planeta ao colapso. Os incêndios, então, podem ser vistos como consequências de nossas ações, mas também como um chamado divino para mudarmos nosso comportamento e honrarmos nossa responsabilidade. No entanto, há outra perspectiva ainda mais profunda. E se esses desastres forem uma forma de Deus nos alertar sobre a necessidade de uma preparação espiritual? Em Mateus 24:6-8, Jesus fala sobre guerras, fome e terremotos como o princípio das dores, um aviso de que algo maior está por vir. Talvez os incêndios sejam parte desse cenário, um sinal de que estamos nos aproximando de um momento decisivo na história da humanidade. Mas a verdadeira questão é: estamos ouvindo? Ou estamos tão ocupados com nossas rotinas, nossas preocupações materiais e distrações modernas, que ignoramos os sinais? O fogo que consome a terra pode ser também o fogo que consome nossas almas, nos alertando de que é hora de buscar reconciliação, arrependimento e transformação. Porque, no fim, não é apenas sobre o que está queimando ao nosso redor, mas sobre o que ainda pode ser salvo dentro de nós. Quando olhamos para os incêndios que devastam cidades e florestas, é fácil pensar que são apenas desastres, problemas que afligem a humanidade sem um propósito maior. Mas se olharmos com mais atenção, podemos perceber que esses eventos estão carregados de lições espirituais, lições que vão muito além da perda material. Eles nos convidam a refletir sobre nossa própria vida, nossa conexão com Deus e o estado de nossa alma. O que essas chamas realmente nos dizem? Será que, assim como a terra queimada, nossa fé também precisa ser purificada? Talvez esses incêndios sejam um espelho de nossas próprias escolhas, a pressa, o materialismo, a falta de compaixão e respeito pela criação de Deus. Esses sinais nos forçam a encarar a realidade de que estamos, em muitos aspectos, queimando em nossos próprios erros. Mas, como o fogo purificador, também há a chance de renovação, de recomeço. E a grande pergunta é: estamos dispostos a aprender? Vivemos em um mundo que, muitas vezes, prefere ignorar os sinais divinos e buscar explicações lógicas e científicas para tudo. Mas e se, em vez de buscar uma justificativa natural para os incêndios, nós parássemos para questionar o que Deus está tentando nos ensinar? Como cristãos, somos chamados a viver com uma consciência mais profunda, a buscar mais do que uma compreensão intelectual, mas uma verdadeira transformação do coração. O fogo em Los Angeles pode ser uma metáfora do que acontece dentro de nós. Portanto, a lição não é sobre pânico ou medo, mas sobre despertar. Despertar para a realidade de que cada desastre, cada evento, carrega em si a oportunidade de reflexão e mudança.
Podemos escolher ser consumidos pela destruição ou aprender com ela. Podemos usar os momentos difíceis como um ponto de partida para um renovado compromisso com Deus e com o cuidado do mundo que Ele nos deu. O que está queimando ao nosso redor pode ser um convite para restaurar aquilo que está queimando dentro de nós. Os incêndios em Los Angeles não são apenas uma tragédia natural, eles são um chamado divino, um alerta que não podemos ignorar. Quando vemos as chamas consumindo tudo em seu caminho, devemos perguntar a nós mesmos: o que Deus está tentando nos dizer? Não podemos continuar vivendo como se o mundo ao nosso redor não tivesse consequências. Cada desastre, cada evento, carrega uma lição que nos desafia a voltar ao caminho da fé, da justiça e do arrependimento. A Bíblia nos ensina que os sinais de Deus estão por toda parte, mas estamos preparados para ouvi-los? O fogo pode destruir, mas também pode purificar. Os incêndios podem ser um reflexo de nossas escolhas erradas, mas também são uma oportunidade para mudarmos, para nos voltarmos para Ele antes que seja tarde demais. Você está pronto para olhar além da fumaça e enxergar o que Deus está tentando revelar? Não ignore os sinais. Eles não estão aqui por acaso. Eles são uma chance de nos aproximarmos de Deus e restaurarmos nossa relação com a criação que Ele confiou a nós. O tempo de agir é agora, e a única resposta verdadeira é nos voltarmos para Ele com corações sinceros e arrependidos. Não deixe que o fogo que consome o mundo ao seu redor também consuma sua alma.